Porque aquilo que faz a felicidade do homem acaba sendo igualmente a fonte de suas desgraças. O intenso sentimento do meu coração pela natureza em seu esplendor, sentimento que tanto me deliciava, transformando em paraíso o mundo que me cerca, tornou-se para mim um tormento intolerável, um fantasma que me tortura e persegue por toda parte. Será que nascemos para viver com alguém? Olha, sobretudo no sentido romântico da coisa erótico, é a pergunta que a gente vai se fazer hoje, certo? Porque eu conheço muita gente que partilha da ideia que sim, e eu conheço também muita gente que partilha da ideia que não, nós não precisamos de alguém e que pode ser substituído por um amigo, por exemplo, né? Porque, claro, nós somos animais sociais e precisamos de companheirismo. Agora, é bem verdade que essa história de família nuclear, né, a forma que a gente conhece hoje a família, é algo muito recente, certo? E quando a gente vai para os relacionamentos amorosos baseados no amor, o amor romântico, é muito mais recente ainda, né? Sobretudo quando não está envolvendo interesses econômicos, né? Como a gente sabe muito bem que antes os relacionamentos eram baseados nisso, certo? Isso, por si só, já bota em xeque a ideia de que nós nascemos para ficar com alguém, já que a gente não tem, dentro da história, essa linearidade de acontecimentos. Agora, o que a gente poderia se perguntar também é justamente se esse relacionamento, esse sentimento de amor, ele também não é algo cultural, certo? Porque eu estava pensando, será que um amor, por exemplo, de um sheik árabe, que pode se casar com 2, 3 mulheres, ele também é igual de um sentimento de amor de um homem ocidental, por exemplo, que normalmente estabelece uma relação monogâmica? Será que é diferente a forma de sentir esse amor? Certo? Isso já vai fazer com que a gente vá refletindo a respeito de assunto, certo? É bem verdade que nos últimos tempos a gente pode ver estatisticamente que o número de divórcios só tem aumentado, ao passo que o número de casamentos só tem diminuído, certo? E dentro da sociologia a gente poderia tentar buscar algumas explicações para isso, certo? Sobretudo nas pessoas mais jovens, né? Porque me parece que os relacionamentos destes foram ficando cada vez mais superficiais, mais supérfluos, né? Até mais líquido, como dizia o Bauman. E o próprio ato de se apaixonar parece sendo visto como algo cada vez mais bobo, né? Algo mais de gente que tem tempo para gastar, né, cara? E sobretudo os millennials, vale a pena a gente se debruçar um pouco neles, né? Porque eles foram uma geração que não aprenderam a ouvir não, eles não ouviam não na infância. E quando a gente leva isso para os relacionamentos amorosos, é um relacionamento muito mais curto, que tem uma facilidade muito maior para acabar, por conta justamente dessa falta, digamos assim, de poder em se relacionar com uma pessoa diferente de você, uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, certo? Outra coisa que parece também ter contribuído para isso foi justamente o aumento do individualismo, certo? Justamente e porque outra coisa que parece ter contribuído com isso foi o aumento do individualismo. E aqui a gente não está fazendo um julgamento moral a respeito disso, certo? A gente pode discutir sobre isso em outro vídeo, quem sabe. Mas o individualismo no sentido que agora você tem que passar no vestibular, certo? E o jovem tem que se debruçar. Um vestibulando você sabe que não tem muito tempo, ele precisa estudar bastante. E aí você entra numa faculdade, você precisa estudar, publicar artigos, precisa se ocupar. Logo depois você vai precisar construir sua carreira. E tudo isso leva muito tempo, né? E a gente sabe muito bem que o apaixonar-se gasta muito do nosso tempo, né? É indiscutível que uma hora ou outra a gente vai sentir falta de alguém, né? E eu tô falando no sentido amoroso da coisa mesmo. É bem comum, por exemplo, que na infância o primeiro grande problema enfrentado por um jovem de 12, 13 anos, por um adolescente, é justamente o apaixonar-se pela primeira vez, certo? Esse talvez seja um dos primeiros problemas que o atinge quanto indivíduo, né? Certo? E aí a gente tem um caráter pedagógico da dor, inclusive, porque ele vai até adquirir mais maturidade a partir do primeiro amor da vida dele, certo? Então é inegável que esse sentimento é quase natural, porque todos os adolescentes passam por isso, certo? E a gente vai passar por isso ao longo da nossa vida também,
certo? Quando a gente vai para a arte, isso fica ainda mais claro, né? Porque a gente tem a literatura, a música, o cinema, tudo abordando de uma certa forma, até mesmo como plano de fundo, em filmes, por exemplo, que não tem como foco um relacionamento amoroso, e mesmo assim você vê esse relacionamento amoroso acontecendo, a gente tem como plano de fundo o relacionamento entre duas pessoas. E essa é uma aspiração, o que mostra, né, que no fundo essa ainda é uma grande aspiração de todos os seres humanos. A gente gosta de ver sobre isso, a gente gosta de discutir sobre isso, certo? E que justamente a falta dele na nossa vida nos traz, de certa forma, um pouco de insegurança, deixa algumas pessoas deprimidas. E aí que a gente vai chegar e mostrar que parece que é na contramão do que a gente tinha discutido, numa relação quase dialética, que parece que as pessoas ainda buscam sim isso, certo? Então, a gente volta para a pergunta: se a gente não nasceu para ficar com alguém, mas a gente precisa de alguém, nesse sentido, um amigo, uma amizade poderia substituir facilmente essas pessoas, certo? E aí a gente vai um pouco mais fundo e pensa: quando a gente tem um relacionamento com um companheiro, com um amigo, certo? Parece que a gente não tem uma responsabilidade tão grande com ele. Nesse sentido, por exemplo, se ele resolver um ano depois morando com você falar: ah, mano, agora eu vou viajar, eu vou partir, você não pode falar nada, né? Porque você não tem uma responsabilidade com ele pode ir embora. Ao passo que num relacionamento amoroso se estabelece esse sentimento de cumplicidade, de amizade, certo? Por quê? No relacionamento amoroso, né, existe o companheirismo da amizade, mas também existe a relação sexual. E é um ponto-chave nessa discussão aqui, porque a relação sexual é extremamente importante em um relacionamento. Porque me parece que através da relação sexual a gente firma um acordo comum entre essas duas pessoas. Um acordo de amizade, de companheirismo, certo? E, acima de tudo, de responsabilidade emocional com o outro, certo? Quando a gente estabelece essa relação sexual com o outro, parece que no fundo a gente está dizendo que a gente confia nela, né? E que ela não vai acordar de manhã e ir embora, certo? Sobretudo quando você passa a morar com essa outra pessoa, você vai trocando experiências com ela, certo? E é um passo além da amizade, certo? Então, é difícil dizer que a amizade, estritamente, pode substituir um relacionamento amoroso. Era isso que eu queria levantar aqui, certo? Então, a pergunta que fica no final: nascemos ou não nascemos, né? Me parece que a pós-modernidade basicamente acabou com esse fato, que a gente nasceu para ficar com alguém. Salvo se você for religioso, certo? Você deve estar esperando o seu varão, a sua varoa, e aí tudo bem, né? Por conta da sua religião, da sua crença moral. Nesse caso você está esperando alguém. Mas se você não é religioso, então dificilmente você espera por alguém prometido, porque afinal de contas não existe destino, né? Não existe valor intrínseco para isso. E a gente volta para a pergunta: a gente nasceu para ficar com alguém? Sou muitíssimo desgraçado, Wilman. Minhas faculdades perderam o equilíbrio, dando lugar a um misto de indolência e agitação. Não posso ficar desocupado e, no entanto, não posso fazer nada. Não tenho mais imaginação, nem sentimento da natureza, e os livros só me inspiram tédio. Tudo nos falta quando estamos em falta conosco mesmos.